Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a se unir comigo em um momento especial de oração, voltado diretamente ao Espírito Santo de Deus. Esta oração é feita com o coração aberto, com fé genuína, buscando cura para o corpo, paz para a mente e alívio para todas as dores da alma. Em um mundo onde as aflições nos cercam de todos os lados, onde tantos enfrentam doenças, solidão, angústia e tristeza profunda, precisamos mais do que nunca da presença restauradora do Espírito Santo. Que esta oração possa alcançar cada lar, cada coração sedento de consolo e trazer luz mesmo nos dias mais escuros. Não importa de onde você esteja nos acompanhando, o Espírito Santo conhece cada nome, cada história, cada lágrima e cada pedido que você traz no coração. É por isso que juntos vamos erguer a nossa voz com humildade e confiança, pedindo que Ele desça sobre nós com sua graça curadora e alivie todas as nossas dores, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Que esse momento seja uma ponte entre o céu e a sua realidade. Que você sinta aí mesmo, agora, a presença viva e transformadora do Espírito de Deus. Antes de começarmos a oração, escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É sempre uma bênção ver como a palavra chega a tantos lugares diferentes. Aproveite também para dedicar esta oração a alguém especial. Talvez um familiar, um amigo ou até mesmo alguém que você sabe que está enfrentando um momento difícil. E se tiver sugestões de temas para novas orações, fique à vontade para deixar aqui também. Este canal é um espaço de fé construído junto com você. E se este conteúdo tocou seu coração, considere apoiar o canal se tornando membro. Sua participação faz toda a diferença. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as nossas orações e mensagens de fé. Juntos, podemos continuar espalhando luz e esperança para muitos que precisam. Oremos. Ó Espírito Santo, fonte viva de toda misericórdia, hoje me coloco diante de Ti com o coração quebrantado, clamando pela Tua presença que tudo transforma. Conheces as dores que cada alma carrega, os gemidos que não podem ser explicados com palavras, as lágrimas silenciosas derramadas na solidão da noite. Vem, Santo Espírito, como bálsamo que penetra fundo, atravessando os limites do físico e tocando onde a medicina humana não alcança. Derrama sobre nós Tua luz que aquece, cura, consola e fortalece. Que os ossos cansados recebam vigor. Que os músculos enrijecidos se soltem, que cada célula doente seja restaurada pelo Teu poder. Visita agora cada corpo que sofre e começa a operar aquilo que só o céu pode realizar. Ó Deus de compaixão, olha para os que estão prostrados pela dor, seja ela visível ou escondida no íntimo da alma. Há tantos que enfrentam enfermidades sem nome, dores persistentes que drenam a esperança, diagnósticos que soam como sentenças. Entra com Tua presença nesses lares, nesses hospitais, nessas camas silenciosas, onde a única companhia é o sofrimento. Que cada batida do coração seja fortalecida por Ti. Que cada respiração seja renovada com a Tua graça. Não permitas que a dor roube a dignidade dos Teus filhos. Levanta-os, Senhor, do pó da aflição. E a esperança floresça onde antes havia só desânimo. Senhor dos céus, sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ainda realizas milagres. Por isso, Te pedimos com fé, sem duvidar, porque cremos no Teu poder e no Teu amor infinito. Toca as articulações inflamadas, os nervos comprimidos, as dores que ninguém compreende. Cura as síndromes, os traumas físicos, as doenças autoimunes que confundem os médicos. Toca a coluna, os olhos, o sangue, a pele. Liberta de todo o mal hereditário, de toda a enfermidade que veio como herança sem ser escolhida. Que todo mal alojado no corpo se desfaça com a Tua unção. Que cada órgão seja banhado pela Tua força criadora. Ó Senhor da vida,
Contempla as dores da alma, as feridas invisíveis que o tempo não cicatrizou. Aqueles que vivem sorrindo por fora, mas por dentro se sentem esmagados por uma dor que não sabem de onde vem. Cura, Espírito de Deus, os corações partidos, as mentes sobrecarregadas, as emoções desordenadas. Remove todo o peso da ansiedade, da depressão, dos medos que paralisam. Restaura o sono de quem vive atormentado pelos pensamentos. Liberta quem se sente prisioneiro dentro de si mesmo. Traz paz, onde há guerra interna. Renova a alegria de viver. Tua presença cura o que os remédios não alcançam. Ó Divino Consolador, vem ao encontro dos que já não sabem mais o que pedir. Aqueles que estão cansados de orar, que já não conseguem acreditar que algo pode mudar. Reacende neles a chama da fé, mesmo que pequena. Tua palavra diz que um grão de mostarda já move montanhas. Então olha para esses corações exaustos e infunde coragem. Recomeça o que foi interrompido pela dor. Reergue os que tombaram sob o peso do sofrimento. Fortalece os que se arrastam no silêncio. Que a tua presença seja sentida agora como um abraço que envolve e traz alívio. Mostra que tu és Deus presente. Ó Espírito de verdade, derruba toda mentira que o inimigo semeou no coração dos que sofrem. Que nenhuma dor seja interpretada como castigo, que nenhuma enfermidade seja vista como sinal de abandono. Tu és um pai que não despreza o clamor dos filhos. És aquele que vê o que ninguém mais vê. Vem com tua luz dissipar a escuridão da incredulidade. Envia teu consolo sobre aqueles que não entendem os porquês da dor. Que mesmo sem respostas, encontrem abrigo na tua presença. Que mesmo sem cura imediata, encontrem sentido e força no caminhar. Tu és Deus que sustenta mesmo quando tudo parece ruir. Ó Santo de Israel, olha para as crianças doentes, para os idosos enfraquecidos, para os jovens que perderam a saúde tão cedo. Toca cada geração com a tua mão de poder. Sabe quantos pais choram pelos filhos, quantas mães velam noites por causa da febre que não cessa. Sabe quantos filhos olham para os pais com medo de perdê-los. Traz cura às famílias, Senhor. Não permita que a dor de um afete todos de forma destrutiva. Entra com restauração onde há enfermidade. Que os lares se tornem lugares de cura e não de sofrimento. Que cada ambiente seja transformado pela tua visita. Senhor de toda graça, restaura também os que foram feridos por palavras, por traições, por ausências. A dor emocional corrói tanto quanto a dor física. Há corações que carregam mágoas há anos e isso reflete no corpo. Vem, Espírito Santo, curar a alma, para que o corpo também sinta os efeitos da tua paz. Ensina o perdão que liberta. Ensina a liberar o passado. Traz reconciliação interior. Desfaz os nós da alma, os traumas não resolvidos, os lutos mal vividos. Cura as emoções reprimidas, os gritos não dados, os choros engolidos. Que todo o corpo encontre descanso quando o coração for aliviado. Ó Deus eterno, visita agora os que estão em tratamento, os que fazem hemodiálise, quimioterapia, fisioterapia. Dá força em cada sessão, alívio em cada dor que o processo causa. Concede resistência aos que enfrentam longos períodos hospitalares. Toca os profissionais de saúde, dá sabedoria e compaixão. Usa cada médico como instrumento do teu agir. Que todo medicamento seja potencializado pela tua bênção. Que o que a medicina não pode resolver seja transformado pela tua intervenção direta. Que cada avanço seja visto como milagre. Que a recuperação seja plena, para a glória do teu nome. Espírito vivificador, olha para os que sofrem em silêncio. Aqueles que não têm coragem de compartilhar suas dores com ninguém. Aqueles que não querem preocupar os outros, mas por dentro estão caindo aos pedaços. Revela a eles que não estão sozinhos. Que mesmo quando ninguém mais entende, tu estás presente. Ensina-os a se abrir diante de ti, a confiar sem medo. Que descubram no teu amor um lugar seguro para chorar, para gritar, para apenas existir sem julgamentos. Que encontrem descanso em ti, consolo na tua escuta, alívio na tua presença que tudo compreende.
Ó Senhor que sara, estende tua mão sobre aqueles que vivem com dores crônicas. As dores que acompanham cada dia, cada movimento, cada tentativa de viver normalmente. Dá um novo alento a esses guerreiros silenciosos. Fortalece seus passos. Toca suas medicações, seus hábitos, suas escolhas. Inspira caminhos de melhora. Mas acima de tudo, dá paz no meio da dor. Que mesmo que a cura não venha como esperam, possam viver com dignidade, com serenidade, com amor próprio e fé renovada. Ensina-os a encontrar beleza até nos dias difíceis e a perceber tua presença em cada pequena vitória. Ó soberano Espírito, toca aqueles que enfrentam dores pós-cirúrgicas, sequelas de acidentes, limitações físicas. Que cada cicatriz seja sinal de superação e não de vergonha. Que cada reabilitação seja acompanhada de perseverança. Renova as forças de quem aprende a viver com um novo corpo, uma nova rotina. Ensina a acolher a própria história sem revolta. Que a fé seja combustível nas horas mais difíceis. Que cada conquista, mesmo pequena, seja celebrada. Que cada passo dado com esforço seja reconhecido como milagre. Que o amor próprio floresça mesmo na dor e que o corpo encontre seu ritmo de cura. Ó Espírito de consolo, abraça os enlutados pela dor de quem já partiu. Muitas vezes a dor física vem junto com a dor da perda. Muitos sentem no corpo a ausência de alguém amado. Cura essas dores que a saudade provoca. Traz paz aos corações que ainda choram. Mostra que a vida continua e que a memória dos que se foram pode ser transformada em força. Ensina a viver com leveza, mesmo com ausência. Que a dor não se torne prisão. Que a lembrança seja afago e não tormento. Restaura os que se afundaram na tristeza e levanta os que perderam a esperança junto com alguém que amavam. Ó Deus que escuta, acolhe agora os pedidos que cada um faz em silêncio. Tu conheces o que não é dito, o que é só pensado. Tu entendes os sussurros da alma. Recebe esses clamores e transforma-os em bênçãos. Mesmo quando não sabemos pedir como convém, teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que essa intercessão seja sentida agora, em cada ambiente onde esta oração é feita. Que o ar se torne leve, que o peso saia dos ombros, que os olhos se encham de lágrimas, não mais de dor, mas de alívio, de encontro com o teu amor. Que tudo comece a mudar a partir daqui. Ó Senhor que restaura, envolve os que vivem com dores espirituais. Aqueles que se afastaram da fé por causa da dor, que perderam o entusiasmo pela vida espiritual porque não entenderam o sofrimento. Reacende neles a paixão por ti. Que voltem a te buscar com liberdade, com sinceridade. Remove as barreiras criadas pelo sofrimento. Mostra que tu permaneces mesmo nos desertos. Que a intimidade contigo pode ser restaurada. Que o altar do coração volte a ser aceso. Que a oração volte a fluir. E a comunhão com o céu se torne mais forte do que nunca. Traz de volta o desejo de te amar e te servir. Ó Espírito de luz, guia os que precisam tomar decisões difíceis relacionadas à saúde. Aqueles que enfrentam dúvidas sobre tratamentos, procedimentos, diagnósticos, concede clareza, serenidade e confiança. Que a mente não se sobrecarregue com cenários assustadores. Que cada passo seja dado com sabedoria vinda do alto. Levanta conselheiros justos, médicos compassivos, vozes de encorajamento. Remove a confusão, o medo paralisante, a insegurança. Que a verdade prevaleça, que o tempo certo seja respeitado e que em tudo o teu nome seja glorificado. Que nada seja feito por desespero, mas com fé e direção segura. Ó Deus que acolhe, visita aqueles que se sentem cansados de lutar, que carregam dores há tanto tempo que já perderam as forças para pedir. Levanta esses corações desfalecidos. Sopra sobre eles o teu fôlego de vida. Restaura a capacidade de esperar. Reanima o ânimo abatido. Faz nascer de novo a esperança no amanhã. Que cada manhã seja um convite à fé. Que o dia de hoje seja um marco de recomeço. Que a dor de ontem não determine o que virá. E que o teu amor cure até aquilo que parecia impossível. Porque para ti, Senhor, nada é impossível. Ó Santo Espírito, visita agora os que intercedem por outros.
aqueles que não pedem por si, mas pelos que amam. Recebe cada súplica feita por um filho, por um pai, por um amigo. Honra a fé de quem se coloca na brecha. Derrama cura sobre os que são lembrados nesta oração. Que cada nome mencionado no coração encontre resposta. Que cada pedido seja ouvido no céu. Usa esses intercessores como canais de amor. Que sintam tua presença em dobro. Que sejam fortalecidos para continuar orando. Que a tua unção os envolva completamente. E que o amor que sentem se transforme em milagre. Ó Senhor da promessa, sela cada palavra dita nesta oração com a tua presença real. Que tudo o que foi clamado aqui tenha eco no teu coração. Que nenhuma súplica seja perdida. Que nenhum clamor seja ignorado. Tu és Deus que responde. Tu és Deus que age. Por isso confiamos, esperamos, descansamos, porque sabemos que estás conosco, agora e sempre. Ó Espírito de sabedoria e entendimento, neste momento volto meu coração para ti, clamando por cura e libertação sobre as dores que não se manifestam apenas no corpo, mas também na história de vida de cada pessoa. São feridas antigas, marcas de rejeição, traumas enraizados desde a infância que se refletem em doenças físicas ou distúrbios emocionais. Vem com tua luz, ilumina os recantos escondidos da alma, revela as raízes da dor e começa a curar desde dentro. Liberta do sentimento de abandono, do medo que paralisa, da culpa que corrói. Renova o que foi destruído por palavras duras, por atitudes injustas, por ausências que deixaram cicatrizes profundas. Ó Senhor misericordioso, alcança os que se sentem indignos de serem curados. Aqueles que acreditam que a dor é um castigo, que carregam em si o peso da autocondenação. Ensina-os que o teu amor é maior que qualquer erro, que a tua graça não conhece limites. Que eles compreendam que não precisam merecer a cura, apenas recebê-la com fé. Derrama o teu perdão sobre os corações que se culpam, sobre as mentes que se punem. Dissolve toda a crença equivocada que impede o fluir da tua presença. Que a libertação comece pela mente, que o corpo reaja à paz interior. Transforma a maneira como se veem e mostra que são amados, completos, restaurados em ti. Ó Espírito de pureza, liberta os corações contaminados por sentimentos que geram dor. A inveja, o ódio, a mágoa, a amargura, todas essas emoções adoecem a alma e enfraquecem o corpo. Lava com teu fogo purificador cada emoção que não vem de ti. Ensina o caminho do perdão como porta para a cura. Dá coragem para soltar o que aprisiona. Dá humildade para pedir perdão quando necessário. Que a libertação emocional seja profunda e permanente. Traz leveza onde havia peso, mansidão onde havia rancor e liberdade onde havia opressão. Que a saúde emocional reflita no corpo físico como prova viva da tua transformação. Ó Senhor de toda a verdade, liberta os que vivem presos em ciclos de sofrimento. Aqueles que sempre retornam às mesmas dores, às mesmas histórias, aos mesmos erros. Rompe agora esses laços de repetição que impedem o avanço. Corta todo padrão de autossabotagem, toda influência espiritual que alimenta enfermidades recorrentes. Liberta de toda a cadeia invisível que prende o corpo ao sofrimento. Restaura a liberdade de viver sem medo de que a dor volte. Dá a esses corações a ousadia de viver plenamente. Ensina que foram criados para a liberdade, para a leveza, para a paz. Que cada amarra seja quebrada agora, pela autoridade do teu nome. Ó Espírito de renovação, alcança aqueles que vivem aprisionados no passado, que não conseguem se libertar de um momento, de uma perda, de um fracasso. Ensina-os a olhar para trás sem dor, a recordar sem se ferir. Que o passado não mais defina o presente. Que a memória seja tratada pela tua verdade. Liberta das lembranças que ainda doem, das cenas que se repetem na mente. Restaura o sentido do agora. Ensina-os a viver no tempo presente, onde tua graça está disponível. Que cada respiração seja uma chance de recomeço. Que cada novo dia traga a esperança da cura definitiva. Ó Senhor de toda a paz,
quebra agora todo espírito de opressão que gera dores no corpo. Muitas dores físicas são causadas por batalhas espirituais que ninguém vê. Vem com teu poder e desfaz toda a investida do inimigo contra a saúde dos teus filhos. Repreende agora toda seta maligna, todo espírito de enfermidade, todo peso invisível que oprime. Traz alívio imediato aos que sentem dores sem explicação. Faz cessar as crises que surgem de forma repentina. Fortalece o espírito de cada um para que resistam às investidas espirituais. Coloca em cada coração o escudo da fé, a armadura da tua justiça, a espada do teu espírito. Ó Espírito que vivifica, sopra sobre os que estão secos por dentro. A dor prolongada esgota a esperança, rouba o brilho dos olhos, silencia os sonhos. Restaura agora os sonhos perdidos, as metas abandonadas, a fé que estava morrendo. Dá nova visão aos que só veem sofrimento. Ensina a ver além da dor. Sopra a vida sobre os planos interrompidos. Que cada pessoa sinta agora uma renovação interior inexplicável. Que uma alegria nova surja no coração, mesmo sem motivos aparentes. Que a esperança ressurja como manhã depois da noite escura. Que a cura venha acompanhada de novo propósito. Ó Deus que transforma, liberta também os que foram marcados por palavras malditas. Quantos adoecem por conta de maldições lançadas, de palavras ditas em momentos de ira, de declarações negativas que foram absorvidas como verdades. Que toda palavra de morte seja anulada agora pelo poder da tua palavra de vida. Que todo diagnóstico que aprisiona seja revisto à luz da tua vontade. Que toda frase que feriu profundamente seja apagada e substituída por tua voz amorosa. Ensina-os a ouvir mais a tua voz, que consola, do que a voz do passado que condena. Que cada palavra tua cure como remédio poderoso. Ó Espírito de luz e discernimento, mostra agora a origem de cada dor que insiste em permanecer. Muitas vezes tratamos os sintomas e não a causa. Revela a raiz do sofrimento, que os olhos espirituais se abram para enxergar onde tudo começou. Conduz a uma jornada de autoconhecimento guiada por ti. Que o corpo e a alma conversem e que a mente compreenda o que precisa ser curado. Dá direção clara para buscar ajuda quando necessário. Usa terapeutas, conselheiros, amigos, líderes espirituais como instrumentos de revelação e restauração. Que a libertação seja completa, da raiz ao fruto. Ó Senhor fiel, liberta dos pactos inconscientes com a dor. Às vezes, nos acostumamos tanto a ela que a tornamos parte de quem somos. Rompe agora esse vínculo com o sofrimento. Mostra que é possível viver sem dor, que é possível ser feliz sem culpa. Ensina a desejar a cura com toda a alma. Restaura a identidade de filhos e filhas livres, saudáveis, plenos em ti. Que cada pessoa aprenda a se ver curada, a se tratar com amor, a viver com dignidade. Tira o apego ao sofrimento. Que o corpo e a mente sejam libertos do hábito da dor. Que cada célula reconheça a liberdade. Ó Espírito de consagração, visita os que foram feridos por experiências espirituais distorcidas. Aqueles que sofreram nas mãos de líderes, dentro de igrejas, em ambientes religiosos. Que a dor não os afaste mais de ti. Cura as feridas causadas por manipulação, por abusos, por cobranças. Liberta da culpa imposta e do medo de errar. Mostra quem tu realmente és, um Deus de amor, de acolhimento, de restauração. Reconstrói a relação com a fé. Que cada um reencontre a espiritualidade verdadeira, livre de pesos humanos. Que possam voltar a te adorar com liberdade, sem medo, com alegria. Que o Espírito volte a florescer. Ó Deus que guarda, quebra agora o ciclo do desespero. Aqueles que sentem dor e por isso se desesperam, e quanto mais desesperam, mais sofrem. Interrompe essa espiral de sofrimento. Dá serenidade em meio à aflição. Ensina a respirar na tua presença, a descansar mesmo quando o corpo ainda sente dor. Ensina a esperar sem agonia. Que o coração encontre estabilidade. Que o desespero dê lugar à confiança. Que a alma, mesmo abatida, encontre repouso em ti.
Porque onde o teu espírito está, a liberdade, a paz, a calma. E onde há calma, a cura. Ó Espírito de ordem, visita agora os que vivem no caos interior. A confusão, o excesso de pensamentos, a incapacidade de organizar sentimentos, tudo isso gera dor emocional e física. Traz ordem ao interior, organiza o que está fora do lugar. Tira o excesso de carga emocional. Ensina a priorizar o que realmente importa. Que a paz que excede todo entendimento ocupe o lugar da confusão. Que o silêncio interior seja restaurado. Que a mente volte a ter clareza. Que o corpo sinta os efeitos dessa ordem divina. Porque onde tu estás, tudo se encaixa. Tudo volta ao lugar. Tudo encontra propósito. Ó Senhor de toda justiça, liberta os que sofrem dores causadas por injustiças. Aqueles que foram lesados, traídos, prejudicados e que carregam no corpo e na alma as consequências. Toca esses corações feridos pela maldade. Mostra que tu és o justo juiz. Que a justiça virá, mesmo que não no tempo humano. Que a paz volte ao coração de quem espera por reparo. Que não precisem se vingar nem se endurecer. Que possam viver livres, mesmo sem respostas completas. Que a tua justiça traga cura, restauração e equilíbrio. Que o corpo pare de refletir a dor da injustiça. Ó Espírito de esperança, sopra sobre os que não veem saída. Aqueles que acham que vão viver com dor para sempre. Que acreditam que seu destino é sofrer. Muda agora esse pensamento. Mostra que a última palavra é tua. Que há sempre uma possibilidade, um novo caminho, uma chance de recomeçar. Ensina a esperar em ti, mesmo quando tudo parece sem solução. Que cada célula ouça essa esperança. Que o corpo reaja com fé, que os olhos vejam além da dor. Que cada manhã traga sinais de mudança. Que o teu espírito levante cada um para um novo tempo. Ó Deus de aliança, sela agora tudo o que foi dito, feito, sentido. Que nenhuma dor volte a tomar o lugar que ocupava. Que nenhuma cadeia volte a se formar. Que o que foi quebrado não se reconstrua. Que o que foi liberto permaneça livre. Que o que foi curado não volte a adoecer. Que o corpo, a alma e o espírito estejam agora alinhados com a tua vontade. Que a saúde floresça como fruto da tua presença. Que cada um viva plenamente, em paz, em equilíbrio, em liberdade, na certeza de que está sendo guiado por ti. Ó Espírito de bondade, neste instante, volto meus pensamentos para aqueles que enfrentam dores que os impedem de viver plenamente. São limitações que restringem movimentos, bloqueiam sonhos e minam a fé pouco a pouco. Vem com tua presença doce e poderosa e toca essas áreas machucadas. Que cada articulação seja renovada, que os músculos respondam com leveza, que a rigidez se transforme em fluidez. Que a pessoa que ora agora sinta um calor suave percorrendo o corpo, sinal de que tu estás agindo. Remove a dor que impede de caminhar, de levantar, de descansar. Dá um novo vigor, uma nova disposição, um novo recomeço. Ó Senhor, amigo fiel dos aflitos, acolhe os que perderam a alegria de viver por causa de dores constantes. Aqueles que já não sorriem com sinceridade, que escondem a angústia atrás de um semblante neutro. Tu conheces cada expressão disfarçada, cada esforço para parecer bem. Toca esse rosto agora, que tantas vezes secou lágrimas escondidas. Toca os ombros pesados, o peito apertado, o estômago que reflete as tensões da alma. Liberta do cansaço profundo que o corpo não explica. Restaura o ânimo daqueles que desejam apenas sobreviver, que possam voltar a viver com sentido, com prazer, com serenidade. Que o corpo reaja à cura da alma. Ó Espírito Consolador, alcança os que se culpam por suas dores. Aqueles que acreditam que sofreram porque fizeram escolhas erradas, que carregam o arrependimento como uma prisão. Ensina-os que a tua misericórdia é maior que qualquer falha, que a dor não é uma sentença, mas um lugar de encontro contigo. Que o arrependimento leve à transformação e não à autodestruição. Que cada lágrima seja recolhida por ti e devolvida em forma de cura. Liberta das vozes interiores que acusam, que machucam mais do que a própria dor física. Que a paz comece no perdão recebido e se estenda ao corpo inteiro.
Ó Senhor da presença, estende tua mão sobre os que sofrem em lugares de solidão, em casas vazias, em hospitais silenciosos, em quartos escuros onde a companhia é apenas o eco da própria respiração. Entra nesses espaços com tua presença inconfundível, que sintam agora que não estão sozinhos, que um calor diferente envolva o ambiente, que o silêncio seja preenchido pela tua voz mansa, que o frio da ausência dê lugar ao abraço espiritual da tua glória, que a cura venha também pela companhia divina, porque a solidão machuca tanto quanto a doença. E quando tu chegas, tudo muda, tudo respira, tudo se renova. Ó Espírito de poder, vem sobre aqueles que lutam contra vícios que geram dor. Vícios que começaram como fuga e se tornaram prisões. Liberta os que se machucam em busca de alívio. Rompe os laços da dependência, da compulsão, da automutilação. Toca os cérebros viciados, as vontades distorcidas, os impulsos que não se controlam. Que cada parte do corpo reaja à libertação com força. Que o sangue seja purificado, que os órgãos afetados sejam restaurados. E a mente seja liberta da mentira de que não há saída. Que o espírito traga sobriedade, paz, controle, equilíbrio. Que a dor cesse com a libertação total. Ó Deus dos impossíveis, olha para aqueles que já ouviram que não há mais solução, que receberam diagnósticos finais, sentenças irreversíveis. Tu és o médico dos médicos, aquele que reescreve histórias, que transforma o impossível em testemunho. Sopra sobre esses corpos marcados por relatórios médicos. Anula prognósticos sem esperança. Restaura funções que foram declaradas como perdidas. Traz de volta o movimento, o pulso, a energia, que mesmo contra todas as probabilidades haja cura. Que a tua glória se manifeste onde a ciência não consegue mais explicar. Que o teu nome seja exaltado no impossível que se tornou milagre. Ó Espírito de santidade, toca também os que vivem uma vida acelerada e adoecem pelo excesso. Aqueles que nunca param, que acumulam tarefas, que se cobram demais. Ensina o descanso que vem de ti. Que o corpo cansado aprenda a repousar. Que a mente agitada encontre quietude. Liberta do ativismo que mata aos poucos. Que aprendam a dizer não, a priorizar, a silenciar sem culpa. Toca o coração que corre demais e esquece de sentir. Que cada órgão se reajuste ao ritmo da paz. Que o corpo retorne ao estado de harmonia. Ensina o tempo do céu, onde tudo acontece no compasso certo. Ó Senhor, que vê o interior, cura as dores escondidas nos segredos não compartilhados. Aqueles que guardam em si episódios que nunca foram ditos, violências sofridas, abusos silenciados, medos reprimidos. Revela com delicadeza o que precisa vir à luz. Que não haja mais espaço para a dor se esconder. Que o segredo deixe de ser um fardo. Que a verdade traga cura e não condenação. Que a libertação comece pelo reconhecimento. Traz pessoas seguras para ouvir, abraçar, acolher. Que o trauma seja tratado, o corpo desintoxicado da memória da dor. E que, enfim, a alma respire aliviada. Ó Espírito libertador, vem agora quebrar toda a herança de sofrimento. Muitos carregam dores que não são suas, histórias que não começaram com eles. Heranças emocionais, espirituais, até físicas, que se repetem como maldição. Rompe agora essa cadeia de gerações. Que o sofrimento dos antepassados não defina os filhos. Que o ciclo de dor seja interrompido aqui. Purifica o sangue, os hábitos, os pensamentos herdados. Que a libertação alcance toda a linhagem. Que a cura hoje seja semente de bênçãos para o amanhã. Que a história familiar seja reescrita com saúde, com paz, com luz. Que comece um novo tempo. Ó Deus cuidador, visita os cuidadores. Aqueles que assistem dia e noite os que estão doentes. Que colocam sua própria saúde em segundo plano. Toca esses corações generosos. Fortalece os seus corpos. Cura as dores que vêm do esgotamento, do excesso de responsabilidade, da dor emprestada. Que eles também sejam cuidados por ti. Que recebam descanso, carinho, atenção. Que não sintam culpa por quererem um tempo para si. Ensina-os. A network error occurred. Please check your connection and try again. If this issue persists, please contact us through our help center at help.
OpenAI.com, ó Espírito que renova, entra nos lares onde a dor se tornou rotina, onde há alguém doente há tanto tempo que todos já se acostumaram ao sofrimento. Desperta nesses corações uma nova esperança. Que a dor deixe de ser normal, que o desejo de cura reacenda com força. Traz movimento onde há estagnação, traz fé onde há desânimo, traz vida onde a doença tomou conta. Renova o ambiente, toca as paredes, o chão, o ar. Que a tua presença mude o clima da casa. Que o quarto de dor se transforme em altar de milagres. Que cada dia seja diferente, com sinais do teu agir. Ó Senhor compassivo, olha para os que sofrem por verem alguém amado doente. A dor de quem ama é muitas vezes maior do que a dor de quem sente. Toca esses corações aflitos. Enxuga as lágrimas derramadas por amor. Alivia a culpa de quem acha que poderia ter feito mais. Traz consolo àqueles que se sentem impotentes. Que a fé substitua o desespero. Que o amor continue sendo força, mas sem adoecer quem cuida. Que cada oração feita em segredo seja respondida. Que a cura não venha apenas para o corpo do outro, mas também para o coração de quem intercede com tanto fervor. Ó Espírito de ternura, toca os que vivem dores por causa da velhice. Os que sentem que o corpo já não responde como antes, que se entristecem com a lentidão dos movimentos, com as limitações que o tempo impôs. Ensina-os a amar cada fase da vida. Que a idade não seja vista como perda, mas como ganho de sabedoria. Restaura o que pode ser restaurado. Fortalece o que ainda pode ser fortalecido. E para o que não tem mais cura física, dá paz, aceitação, serenidade. Que o corpo envelheça com dignidade. Que a alma permaneça jovem. Que a esperança não morra com o tempo. Ó Senhor que chama pelo nome, visita os que se perderam dentro da própria dor. Que não sabem mais quem são sem o sofrimento. Que se identificaram tanto com a doença que perderam sua identidade. Rompe essa aliança com a dor. Mostra que a dor é apenas uma fase e não uma definição. Que cada um possa se reencontrar em ti. Que descubra novos sentidos, novos caminhos, novos nomes. Que o corpo se liberte dessa prisão. Que a alma respire com liberdade. Que voltem a sonhar, a planejar, a viver. Que a identidade original seja restaurada pelo teu amor. Ó Espírito que conforta, acolhe os que têm medo de sarar. Aqueles que, mesmo sofrendo, temem o que virá depois da cura. Que não sabem como viver sem a atenção, sem os cuidados, sem o ritmo que a dor impôs. Toca esses corações com tua verdade. Mostra que a liberdade não é ameaça, mas presente. Que o bem-estar não precisa ser estranho. Ensina a aceitar a alegria sem culpa. Que o corpo e a alma estejam preparados para a leveza. Que a cura seja bem-vinda. Que o novo seja recebido com coragem. Que a saúde seja celebrada e não temida. Ó Deus da eternidade, entra nos lugares onde a dor foi normalizada por gerações. Famílias inteiras, onde sempre houve alguém doente, alguém sofrendo, alguém quebrado. Rompe com essa cultura do sofrimento. Restaura a visão espiritual. Que a saúde se torne o novo normal. Que os filhos aprendam a esperar por dias bons. Que os pais ensinem a confiar no teu poder. Que a narrativa mude. Que o testemunho seja de superação. Que a dor não seja mais tradição. Que a bênção ocupe o lugar da doença. Que haja cura familiar, social e espiritual. Um novo ciclo de esperança começa agora. Ó Espírito da verdade, traz à luz as mentiras que sustentam a dor. Palavras ditas por outros, por autoridades, por nós mesmos. Frases como, você nunca vai melhorar, isso não tem cura, você nasceu assim, anula agora toda mentira que aprisiona. Tua palavra é a única verdade. Ensina a confessar vida, cura, restauração. Que a boca fale o que o céu diz. Que os ouvidos aprendam a filtrar o que vem do teu espírito. Que o corpo reaja à verdade proclamada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir tua voz cura até as células. Que a cura comece pelo pensamento e vá até o sangue. Ó Senhor que unge, consagra agora cada dor. Que ela não tenha passado em vão. Que seja instrumento de transformação, de empatia, de crescimento. Que cada lágrima derramada sirva para regar novos frutos. Que cada gemido escondido se transforme em canção de vitória.
Que a dor de hoje seja o testemunho de amanhã. Usa essa experiência para curar outros. Levanta consoladores, cuidadores, intercessores. Que o que hoje parece tragédia, amanhã seja história de glória. Tu és Deus que transforma a cicatriz em troféu. Que o corpo testemunhe o teu agir e a alma proclame tua fidelidade. Ó Espírito de sabedoria, ensina a ouvir o corpo. Muitas vezes ele fala e não entendemos. Ele grita e nós silenciamos com distrações. Dá discernimento para reconhecer os sinais. Ensina a respeitar os limites. Que possamos tratar o corpo com amor e não com cobrança. Que possamos nutrir, descansar, cuidar. Que a dor seja resposta e não sentença. Que a escuta traga cura. Que cada sintoma seja compreendido com compaixão. Que a relação com o próprio corpo seja de paz e não de guerra. Que o templo do Espírito Santo seja honrado com equilíbrio, gratidão e zelo. Ó Deus Criador, lembra-nos que Tu nos formaste com carinho. Que cada célula, cada osso, cada nervo foi desenhado pelas Tuas mãos. Restaura o plano original. Refaz onde foi danificado. Corrige o que se desviou da saúde. Que o corpo volte ao seu estado de harmonia. Que a química se equilibre, que os ritmos se alinhem, que a biologia responda ao Teu toque. Tua criação é perfeita. Tua presença é restauração. Tua vontade é vida em abundância. Que cada organismo aqui representado receba agora a ordem do céu. Volte a funcionar como foi criado. Porque onde Tu tocas, tudo se renova. Ó Espírito Santo, vem tocar agora os que têm medo do futuro por causa da dor que vivem no presente. Aqueles que não conseguem fazer planos, que evitam compromissos, que recusam sonhos porque não sabem como estarão amanhã. Liberta dessa prisão de incerteza. Ensina que mesmo sem controle é possível confiar. Que o amanhã pertence a Ti e que o hoje já carrega em si a semente da esperança. Restaura a capacidade de sonhar, de esperar por dias bons, de se alegrar pelo que ainda virá. Que o medo não seja mais senhor da mente. Que a Tua paz tome o lugar da insegurança. Ó Senhor, que renova todas as coisas, entra na mente cansada, nos pensamentos que não param, nas preocupações que geram dores físicas. Muitos adoecem por antecipar problemas, por carregar pesos que ainda nem chegaram. Ensina a descansar no presente. Que o pensamento se aquiete, que o coração desacelere. Liberta da ansiedade que aperta o peito, que tensiona os músculos, que tira o sono. Toca a mente como quem alisa a testa de um filho. Acalma o interior, refaz as conexões, renova os pensamentos. Que a mente cure o corpo e o corpo confirme a cura da mente. Ó Espírito de cura, visita agora os que estão no fim de uma jornada difícil de tratamento. Aqueles que passaram por cirurgias, internações, terapias, que estão perto da recuperação total, mas ainda sentem medo da recaída. Consolida a cura, confirma a vitória. Dá força no final do processo, ânimo renovado. Que não faltem fé, nem paciência, nem esperança. Que os sinais de melhora se multipliquem. Que os resultados médicos confirmem o que o coração já sente, que Tu estás agindo. Que o corpo responda com leveza, com resistência, com alegria. Que cada etapa vencida seja celebrada com gratidão. Ó Deus que vê o invisível, toca os que sofrem em silêncio por dores que ninguém acredita. Aqueles que já ouviram que é exagero, que é frescura, que é coisa da cabeça. Valida essa dor, reconhece esse sofrimento. Que essas almas se sintam vistas por Ti. Que saibam que o Senhor entende, mesmo quando os outros não entendem. Que o Teu olhar de amor devolva a dignidade perdida. Que o corpo tão desacreditado receba agora Tua atenção cuidadosa. Que a verdade sobre essa dor venha à tona e encontre espaço para ser cuidada, tratada, curada. Ó Espírito de graça, acolhe os que estão descobrindo uma doença agora. Aqueles que acabaram de receber um diagnóstico, que ainda estão em choque, que sentem o chão sumir. Sustenta esse coração. Que não se afogue no desespero. Que encontre apoio em Ti antes mesmo de começar o tratamento. Dá coragem para enfrentar o que vier e sabedoria para discernir cada passo. Que essa notícia não destrua, mas ensine.
Que a dor inicial se transforme em aprendizado. Que a alma encontre equilíbrio antes que o corpo se desgaste. E que desde o início a presença do teu Espírito seja o maior remédio. Ó Senhor de toda bondade, fortalece os que vivem sob o peso da dor alheia. Profissionais da saúde, líderes espirituais, voluntários, amigos que escutam lamentos diariamente. Toca esses corações cansados de acolher. Que eles também recebam consolo, alívio, cura. Que não absorvam o sofrimento dos outros, mas saibam entregar a Ti. Dá-lhes equilíbrio emocional, força espiritual e saúde física. Que sejam canais e não depósitos. Que sejam ponte e não abrigo do sofrimento. Que encontrem tempo para si mesmos para serem restaurados na Tua presença. E que continuem sendo bênção sem deixarem de cuidar de si. Ó Espírito de liberdade, liberta os que foram definidos por uma doença, que passaram a ser chamados pela condição, o depressivo, o cardíaco, o bipolar, o doente. Mostra que ninguém é sua dor, que a identidade está em Ti e não no diagnóstico. Que cada pessoa se veja como filho, como filha, como amado, como livre. Restaura a imagem interior, rompe com rótulos que aprisionam. Que o corpo não seja a única referência. Que o espírito seja maior que a limitação. Que a alma seja maior que o laudo. Que a identidade divina fale mais alto do que qualquer nome dado pela dor. Ó Deus de amor, visita os que lutam com doenças que afetam a autoimagem. Marcas na pele, mudanças no corpo, transformações que ferem a autoestima. Ensina-os a se olharem com carinho. Que a beleza não seja medida pela simetria, mas pela luz que vem de dentro. Que o corpo seja amado em cada detalhe, mesmo com suas imperfeições. Toca a vaidade ferida, o olhar triste no espelho, o medo de ser rejeitado. Que cada um se veja com teus olhos. Que o corpo ferido seja visto como corpo amado. Que o amor próprio nasça da certeza de que foram criados por Ti, com propósito e beleza. Ó Espírito Eterno, consola os que vivem entre a esperança e a frustração. Aqueles que já receberam sinais de cura, mas voltaram a sofrer. Que sentiram melhora e depois recaíram. Que estão cansados de recomeçar. Fortalece essa fé abalada. Mostra que cada tentativa vale a pena. Que cada passo é um avanço, mesmo quando parece pequeno. Que a oscilação faz parte do processo. Restaura a coragem de tentar mais uma vez. Que o coração não desista. Que o corpo, mesmo frágil, encontre forças que vêm do alto. Que a esperança seja constante, mesmo nas fases difíceis. Ó Senhor que provê, alcança os que não têm acesso a cuidados de saúde. Aqueles que sofrem em silêncio por falta de recursos, de médicos, de tratamento. Toca essas vidas com provisão divina. Move pessoas, instituições, caminhos. Que a justiça aconteça, que a compaixão se levante. Que o milagre venha através da solidariedade. E se não houver meios humanos, que o céu intervenha com tua cura direta. Que a falta não seja limite para o teu agir. Que a fé seja suficiente para mover montanhas. Que os pobres em recursos sejam ricos em esperança. Que a tua mão chegue onde o homem não chega. Ó Espírito de justiça, olha com misericórdia para aqueles que foram vítimas de erro médico, de descaso, de negligência no momento em que mais precisavam de cuidado. Toca as feridas físicas e emocionais que surgiram dessas situações. Restaura o corpo afetado por procedimentos errados, por diagnósticos tardios, por tratamentos inadequados. Mas principalmente, cura o coração ferido pela sensação de abandono e traição. Ensina a perdoar sem esquecer da dignidade. Que a justiça venha do alto, que a paz se restabeleça e que o corpo encontre descanso mesmo depois da dor causada por mãos humanas. Que o teu consolo seja maior que qualquer erro cometido. Ó Senhor que conhece todas as coisas, alcança os que sofrem por doenças invisíveis, que lutam com dores que não aparecem em exames, que não são compreendidas nem pelos mais experientes, que não têm nome, mas têm peso. Toca o invisível com tua presença real. Que o diagnóstico seja revelado, que o caminho de cura seja iluminado. Que o corpo não sofra mais o abandono do desconhecimento.
Que mesmo sem explicação haja consolo. Que mesmo sem nome haja alívio. Que a tua mão alcance onde a ciência ainda não chegou. Que cada dor sentida seja substituída por tua paz profunda. Ó Espírito que restaura vínculos, visita os que perderam amizades, relacionamentos, trabalhos, oportunidades por causa da dor. Aqueles que se isolaram, que foram esquecidos, que foram julgados pela condição de sofrimento. Traz reconciliação onde houver espaço. Restaura o amor próprio onde houver rejeição. Ensina a viver novas conexões, mesmo que as antigas não voltem. Que o coração volte a confiar. Que o corpo, antes afastado do convívio, se sinta acolhido novamente. Que a vida social renasça com equilíbrio. Que o afeto não seja mais uma ameaça, mas uma fonte de cura emocional. E que o perdão seja mais forte que a ausência. Ó Deus de milagres, visita agora os que têm doenças consideradas raras, negligenciadas, pouco conhecidas, que sofrem com o despreparo do sistema, com a falta de remédios, com o desconhecimento de todos à sua volta. Toca esses corações solitários, que se sintam vistos por ti, que a ciência avance, que portas se abram, que novos tratamentos cheguem, que as famílias recebam apoio, que a sociedade se mobilize, que a esperança seja mantida, que a condição rara não seja sinônimo de abandono. Que a tua presença preencha os vazios deixados pela exclusão. E que o corpo encontre, mesmo diante da raridade, um caminho de cura. Ó Espírito que conduz à verdade, revela a raiz espiritual de dores persistentes. Onde houver pacto, maldição, inveja, opressão, desata os nós invisíveis. Que todo espírito de enfermidade seja agora expulso em nome da tua autoridade. Que a luz revele o que está escondido. Que toda causa espiritual seja tratada com tua justiça. Que a oração alcance o fundo do problema. Que a libertação venha com discernimento. Que a alma se desamarre do que aprende. Que o corpo sinta o impacto da libertação. Que nenhuma força do mal prevaleça sobre aqueles que confiam no teu nome. E que a cura venha plena e definitiva. Ó Senhor da luz, entra nos pensamentos escuros. Na mente dos que já pensaram em desistir por causa da dor, que acreditaram que a morte seria alívio, que pediram para não acordar mais, que chegaram ao fundo do poço e se calaram por medo ou vergonha. Rompe agora esse silêncio com teu amor, ilumina o pensamento sombrio com tua verdade. Mostra que ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há solução. Que o corpo cansado receba ânimo, que a alma desmotivada reencontre sentido. Que nenhuma vida se perca à beira da dor. Que cada um que pensa em desistir, sinta agora tua mão segurando firme. Ó Espírito que consola no luto, toca os que sofrem com a perda de alguém por doença. A dor da ausência, do quarto vazio, da cadeira desocupada. Cura os que ficaram com perguntas sem resposta, com sentimentos de culpa, com saudade que aperta o peito. Traz leveza ao lembrar que a memória não cause desespero, mas gratidão. Que a dor da partida seja aliviada pela esperança do reencontro. Que o corpo de quem ficou não adoeça de tristeza. Que o choro seja purificado em paz. Que a vida siga com honra, com amor e com fé. Que o luto se transforme em força. Ó Deus que guia, sustenta os que precisam tomar decisões difíceis ligadas à saúde. Aqueles que precisam optar por tratamentos, intervenções, caminhos que envolvem riscos, dá sabedoria sobrenatural. Tira o medo de errar, traz discernimento que vai além do entendimento humano. Que a paz acompanhe cada escolha, que as decisões sejam firmes e certas, que o corpo responda com aceitação, que não haja arrependimento, mas confiança, que a mente esteja tranquila e que a família esteja unida nesse momento. Que cada passo no tratamento seja guiado por ti. Que cada escolha seja bênção. Ó Espírito de vida, levanta os que já estão há muito tempo caídos. Aqueles que vivem deitados, limitados, enfraquecidos, que perderam o contato com o mundo lá fora. Sopra sobre eles o teu fôlego. Levanta ossos secos. Renova a força nos músculos, nos nervos, nas articulações. Que o corpo reaja como nunca antes. Que cada tentativa de levantar seja sustentada pelo teu poder.
Que a posição horizontal seja substituída pela caminhada de fé. Que a vida volte aos olhos, que o vigor retorne às mãos, que a esperança renasça no peito e que o corpo, antes paralisado, se mova sob a unção da tua presença. Ó Senhor da compaixão, acolhe os que se sentem culpados por estarem doentes, que acreditam que falharam em algo, que foram fracos, que merecem o que vivem. Liberta dessas mentiras. Ensina que o sofrimento não define o valor de ninguém, que a dor não é punição, que cada um é amado mesmo em meio ao processo. Toca a culpa escondida, o arrependimento travado, a vergonha calada. Traz reconciliação com a própria história. Que a cura não venha apenas no corpo, mas na identidade. Que saibam que são dignos, que são amados, que são preciosos. Que o corpo se alinhe à verdade do teu amor. Ó Espírito de consolo, vem agora ao encontro dos que vivem suas dores na rotina do trabalho. Aqueles que, mesmo doentes ou debilitados, seguem enfrentando jornadas pesadas, empurrando os próprios limites para garantir o sustento, muitas vezes ignorando os sinais do corpo. Toca esses guerreiros invisíveis, que raramente reclamam, mas cujo corpo carrega cada fardo. Renova a força física e mental. Dá discernimento para equilibrar necessidade e cuidado. Que a saúde não seja sacrificada por obrigações. Que haja espaço para pausa, para tratamento, para descanso. Que o trabalho não se torne prisão. E que a dignidade seja mantida com saúde plena. Ó Senhor que sustenta, fortalece aqueles que enfrentam dores por consequências de escolhas passadas. Os que lutam contra vícios antigos, hábitos que prejudicaram o corpo, estilos de vida que trouxeram danos. Mostra que em ti sempre há chance de recomeço. Que nenhum erro do passado tem poder maior que tua graça. Toca os órgãos danificados, as funções prejudicadas, a vitalidade perdida. Restaura o corpo e a mente com paciência e constância. Que cada nova decisão em direção à saúde seja acompanhada por tua bênção. Que o passado não impeça o futuro e que o processo de cura seja também um processo de transformação. Ó Espírito da verdade, revela aos que sofrem a importância do cuidado com a saúde emocional. Muitos ignoram os sentimentos, acreditam que fé é sinônimo de negar as dores internas. Ensina que fé não anula as emoções, mas as acolhe com confiança em ti. Que os sentimentos não tratados não se tornem doenças. Toca os que reprimem tudo, os que fingem estar bem, os que se calam para parecerem fortes. Que aprendam a expressar, a falar, a dividir. Que a saúde emocional seja tratada com responsabilidade e que a paz, fruto do teu espírito, seja percebida não apenas na alma, mas também no corpo. Ó Deus de compaixão, visita aqueles que sentem dores que os impedem de viver sua vocação. Cantores que não conseguem mais usar a voz, professores com dores que dificultam ensinar, artistas limitados fisicamente, trabalhadores impedidos de exercer seus dons. Restaura o sentido de cada chamado. Que a dor não roube a missão de vida, que novos caminhos surjam, novas possibilidades floresçam. Que o teu espírito inspire criatividade e adaptação. Que o corpo se recupere para voltar ao propósito. E que, mesmo no tempo de pausa, a missão continue viva no coração. Porque ninguém perde sua identidade diante de ti. Ó Espírito de mansidão, alcança os que sentem vergonha de sua condição. Aqueles que evitam falar, que se escondem, que fingem para não incomodar. Que se sentem fracos por precisar de ajuda, que acham que não merecem atenção. Rompe essas barreiras de orgulho, medo e dor. Ensina que o corpo também precisa de acolhimento. Que pedir ajuda é ato de coragem. Que se expor pode ser caminho para a cura. Restaura o senso de valor. Que cada pessoa veja beleza até na vulnerabilidade. Que o corpo não seja mais motivo de constrangimento, mas de cuidado e honra. Que a luz vença a vergonha. Ó Senhor da ternura, toca os pais e mães que carregam a dor de ver seus filhos doentes, que trocariam de lugar se pudessem, que oram com lágrimas silenciosas, que dormem com um olho aberto pela preocupação. Conforta esses corações que vivem entre fé e medo.
Fortalece suas mãos, seu espírito, sua esperança. Toca cada criança, cada jovem, cada filho enfermo. Que a cura atinja toda a casa. Que os pais não se culpem, não se cansem, não se percam. Dá a eles paz em meio à tempestade. E que vejam com os próprios olhos a restauração que vem do alto. Ó Espírito que sustenta, vem sobre os que vivem a dor de limitações físicas permanentes. Que perderam parte do corpo, que têm mobilidade reduzida, que vivem em cadeira de rodas, em próteses, em tratamentos eternos. Toca a mente e o espírito desses guerreiros. Que não percam a alegria de viver. Que encontrem sentido além do que o corpo pode fazer. Que sejam rodeados de amor, de inclusão, de dignidade. Fortalece os que precisam de auxílio constante. Que não falte respeito, cuidado, carinho. E que a vida continue florescendo, mesmo diante dos limites. Que o corpo seja sustentado pela força do teu espírito. Ó Deus fiel, visita os que sofrem por doenças que afetam os sentidos. Os que não enxergam, não ouvem, não falam ou não conseguem se comunicar plenamente. Toca cada limitação sensorial com tua ternura. Abre os olhos da alma, mesmo onde os olhos físicos não veem. Traz som ao coração, mesmo onde o ouvido falha. Que a comunicação com o céu seja clara, fluida e constante. Ensina a viver com plenitude mesmo com a ausência de um sentido. Inspira novas formas de sentir a tua presença. Que cada pessoa com deficiência sensorial saiba que nada é obstáculo para teu amor. Ó Espírito de delicadeza, consola os que vivem dores relacionadas à maternidade e paternidade. Mulheres que sofrem para engravidar, homens que não conseguem gerar filhos, casais que enfrentam perdas gestacionais. Envolve esses corações com tua ternura, que saibam que não são menos dignos nem menos completos. Cura o corpo, sim, se for da tua vontade, mas acima de tudo, cura a dor da espera, da frustração, da comparação. Que cada um encontre paz em ti, seja qual for o caminho. Que o ventre, o coração, a casa sejam preenchidos com teu amor. Que a paternidade e a maternidade se manifestem em muitas formas. Ó Senhor da unidade, toca os casais afetados por doenças, onde um cuida do outro com amor, mas também com cansaço. Onde a intimidade foi abalada pela limitação física. Onde a rotina mudou, onde os sonhos foram adiados. Restaura a alegria no convívio. Renova o amor no cuidado, que a dor una e não afaste. Que o corpo doente não seja motivo de distância, mas de compaixão. Que a paciência seja abundante, que a intimidade seja reinventada. Que o amor resista e floresça, e que cada um veja no outro a força que vem do céu. Que o lar se torne lugar de milagre constante. Ó Espírito Santo, visita agora os que enfrentam dores causadas por doenças degenerativas. Aqueles que veem o próprio corpo se deteriorar lentamente, dia após dia, sem poder impedir. Que sentem a força ir embora, os movimentos reduzirem, as habilidades se apagarem. Sustenta essas almas com tua presença constante. Que o declínio físico não seja um abismo emocional. Dá sentido a cada dia vivido. Que a dignidade seja mantida até o fim. Que os familiares tenham sabedoria e paciência. Que o amor seja o alimento mais poderoso e que mesmo nas perdas do corpo, o espírito permaneça forte, erguido, confiante em ti. Ó Senhor, que não despreza um coração quebrantado, alcança aqueles que se sentem um fardo por estarem doentes, que acreditam que dão trabalho, que incomodam, que são um peso. Toca essas emoções com teu carinho. Ensina que o amor verdadeiro cuida sem pesar. Que ninguém perde seu valor por estar em condição frágil. Que cada pessoa tenha um lugar precioso no mundo, independentemente do estado do seu corpo. Liberta da culpa silenciosa. Que a luz entre nesses pensamentos escuros. Que o corpo seja acolhido com compaixão e que o coração reencontre seu valor eterno em ti. Ó Espírito de renovação, vem com vigor sobre aqueles que vivem em dor após grandes perdas físicas. Quem passou por amputações, por mudanças drásticas no corpo, por transformações que alteraram totalmente sua forma de viver.
Ensina a reconstruir a vida com o que se tem, com o que restou, com o que renasceu. Que a aceitação não seja resignação, mas força silenciosa. Que a identidade não esteja na parte do corpo que falta, mas na presença plena do teu espírito. Que cada dia seja uma prova de superação, de coragem, de graça. Que o corpo se reinvente. Que a vida floresça, mesmo diferente. Ó Deus que surpreende, toca os que foram desenganados, mas ainda acreditam. Aqueles que receberam prazos, limitações, datas, mas que decidiram confiar em Ti mais do que nas estatísticas. Honra essa fé, que a esperança teimosa seja a resposta. Que os dias se multipliquem em qualidade e paz. Que cada célula do corpo se renove. Que a ciência se admire diante do Teu milagre. Que o corpo contradiga a sentença. Que a alma permaneça alegre, leve, livre. Que a expectativa da cura não cause ansiedade, mas confiança. Porque Tu és o tempo, Tu és a vida, Tu és o sim diante de cada não. Ó Espírito da paz, acalma agora os que convivem com dores intensas e contínuas. Que não têm trégua, que acordam com dor e dormem com ela. Que vivem à base de remédios, de intervenções, de tentativas frustradas. Envolve esses corpos com uma unção especial. Que o alívio venha como um bálsamo invisível. Que a presença da dor não seja maior que a presença de Deus. Que cada espasmo seja suavizado por Tua graça. Que o milagre seja sentido na leveza repentina, na paz sem explicação, no conforto que apenas o céu traz. E que o corpo mesmo ferido encontre repouso em Ti. Ó Senhor que guarda, abençoa os que cuidam dos corpos dos outros. Fisioterapeutas, massoterapeutas, enfermeiros, cuidadores, médicos. Que suas mãos sejam instrumentos de cura. Que o toque seja carregado de compaixão. Que não falte energia, nem paciência, nem saúde para servir. Que também cuidem de si. Que sejam reconhecidos, amados, respeitados. Que cada gesto de cuidado seja multiplicado em bênçãos. E que, ao cuidar do corpo alheio, experimentem o cuidado de Deus sobre si mesmos. Que o amor que doam retorne como força, saúde, proteção. Que cada toque seja uma oração viva. Ó Espírito que intercede, acolhe agora todos os pedidos de cura feitos em silêncio. Aqueles que não foram escritos nem falados, mas que ecoam no coração de quem ora. Tu conheces cada intenção, cada nome, cada situação. Que esses pedidos sejam levados ao céu como perfume suave. Que o corpo de quem intercede sinta a resposta chegando. Que a fé aumente a cada dia. Que os milagres comecem a se manifestar em detalhes. Que a cura seja um processo visível, real, constante. E que a glória seja sempre Tua, porque só Tu conheces a dor completa e só Tu podes restaurar completamente. Ó Deus que preenche tudo, toca os vazios deixados pelas dores que passaram, mas deixaram marcas. Cicatrizes, limitações, medos. Que a alma não permaneça no trauma. Que o corpo, mesmo recuperado, não viva aprisionado na lembrança do sofrimento. Liberta dos reflexos emocionais. Cura a memória física. Que o corpo não se retraia ao lembrar. Que a mente não congele no susto. Traz liberdade completa. Que viver sem dor não seja um temor, mas uma bênção. Que a alma celebre a saúde com plenitude. E que as marcas no corpo sejam lembrança da vitória e não do sofrimento. Ó Espírito Santo, sela agora tudo o que foi entregue nesta oração. Que nenhum clamor se perca, que nenhuma dor fique sem resposta, que nenhuma alma saia deste momento da mesma forma. Visita cada espaço tocado por esta oração com Tua paz. Que a cura venha como resposta à fé, que o corpo e o espírito estejam agora em sintonia. Que a alma encontre descanso, que os testemunhos se multipliquem, que a esperança floresça, que a vida se renove. E que cada um, ao finalizar este momento contigo, leve em si a certeza: o Espírito de Deus habita em mim, e onde Ele está, há cura. Ó Espírito de ternura, visita aqueles que por causa da dor se afastaram da comunhão com outros irmãos na fé, que deixaram de frequentar a igreja, os encontros, os momentos de adoração, porque o sofrimento os isolou. Toca seus corações com Tua presença mansa e acolhedora.
Mostra que mesmo longe dos templos, nunca estiveram longe de ti. Que possam sentir o teu amor no silêncio do quarto, no repouso do leito, no meio das lágrimas. Restaura a chama da comunhão. Que a fé seja fortalecida mesmo sem aglomeração. E no tempo certo, que o retorno seja leve, cheio de esperança e reconexão. Ó Senhor da vida, envolve com teu abraço os que vivem dores por consequências do estresse, da vida acelerada, da cobrança interna. Aqueles que adoeceram por se exigirem demais, por acreditarem que precisam dar conta de tudo. Traz agora um novo ritmo ao corpo e à mente. Que a necessidade de controle seja substituída por confiança em ti. Que o descanso seja visto como parte da cura. Ensina-os a respirar com leveza, a viver com moderação, a cuidar de si com o mesmo zelo que cuidam dos outros. Que a libertação do excesso traga cura física e paz emocional. Ó Espírito de sabedoria, visita os que sofrem por doenças silenciosas, que não apresentam sintomas visíveis, mas destroem por dentro. Que afetam o sangue, os ossos, os órgãos, sem alarde. Revela o que precisa ser tratado. Que os exames mostrem a verdade. Que o corpo manifeste os sinais certos para a intervenção no tempo certo. Que nada fique escondido. Que o que hoje é invisível, amanhã seja tratado e curado. Dá sabedoria aos profissionais de saúde. Dá discernimento à pessoa que sente, mesmo sem explicação. Que a intuição seja guiada por ti. E que a cura venha com precisão, rapidez e cuidado. Ó Deus fiel, toca os que vivem dores causadas por medos profundos. Medo de morrer, medo de sofrer mais, medo de nunca melhorar. Esses sentimentos adoecem mais do que a própria enfermidade. Que agora, diante da tua presença, o medo se dissolva como névoa ao sol. Que o amor perfeito, que lança fora todo medo, envolva o coração como um manto de calor. Que a mente se acalme, que o peito relaxe, que a alma se entregue com confiança. Que o medo não seja mais voz dominante. Que o corpo sinta o impacto da libertação interior. Que cada amanhecer traga coragem nova. Ó Espírito de bondade, toca os que cuidam de crianças com enfermidades, que acordam várias vezes à noite, que vivem em hospitais, que se dividem entre o cuidado e a esperança. Fortalece esses pais, mães, avós, tios, irmãos. Dá-lhes vigor que não acaba, esperança que se renova, fé que não desiste. Toca essas crianças com teu amor criador. Que cada órgão, cada célula, cada osso seja restaurado com a delicadeza do céu. Que o sorriso volte ao rosto, que a infância seja preservada, que a cura seja completa. Que a família inteira testemunhe o teu agir. Que a vida triunfe sobre a dor. Ó Senhor compassivo, olha para aqueles que vivem em regiões sem acesso ao básico para cuidar da saúde. Lugares sem água potável, sem remédios, sem acompanhamento. Que essas vidas não sejam esquecidas. Move recursos, toca corações generosos, levanta agentes de compaixão. Que o teu cuidado ultrapasse barreiras geográficas. Que o teu socorro chegue onde o mundo não olha. E que o corpo de cada pessoa seja tocado com a dignidade que tu ofereces. Porque ninguém é pequeno demais para teu amor. Que a cura não dependa da estrutura, mas do teu poder que age sobre toda limitação. Ó Espírito restaurador, consola os que perderam sua rotina por causa da dor, que deixaram de trabalhar, de sair, de viver como antes. Ensina a encontrar propósito no novo ritmo. Que o tempo em casa não seja prisão, mas espaço de aprendizado e profundidade. Traz novas formas de viver com alegria. Que a criatividade floresça, que novos hábitos surjam, que o corpo se adapte sem se fechar, que a alma descubra possibilidades mesmo na limitação, que a dor não seja fim, mas início de algo mais profundo, e que a esperança se renove, mesmo em um cenário diferente. Ó Deus de detalhes, toca as pequenas dores que muitos ignoram. As dores que parecem suportáveis, mas que aos poucos desgastam. Dor de cabeça recorrente, cansaço constante, tensões musculares, desconfortos no estômago, alergias que incomodam. Tu conheces cada detalhe do corpo. Toca com tua precisão divina.
Que cada ponto de tensão seja liberado. Que a rotina melhore com pequenos milagres. Que o corpo sinta leveza nas tarefas simples. Que o alívio se torne visível. E que a pessoa reconheça, até nas coisas mínimas, tu estás presente. Porque o teu cuidado é completo, fiel, constante. Ó Espírito de verdade, liberta os que não aceitam ajuda. Que por orgulho, por medo ou por desconfiança, recusam o cuidado. Que acreditam que precisam resolver tudo sozinhos. Ensina a humildade que salva. Que reconheçam o valor da comunidade, da oração em grupo, do toque humano. Que aprendam a confiar nos que tu enviaste. Que saibam que não foram criados para caminhar sozinhos. Toca o coração resistente. Que ele se abra. Que o corpo sinta o alívio de ser cuidado. E que a alma encontre paz no acolhimento. Porque o amor que cura também vem através das mãos que tu usas. Ó Senhor que salva, entra agora nos cárceres onde há doentes esquecidos. Presídios, clínicas, abrigos, locais onde ninguém mais olha. Que tua presença quebre as grades do abandono. Que cada corpo, ainda que cercado por muros, sinta liberdade na alma. Traz cura onde há rejeição. Traz luz onde há escuridão. Que a redenção aconteça mesmo nas circunstâncias mais duras. Que o corpo ferido pela vida encontre consolo em ti. Que a alma abatida se levante. E que o milagre nasça onde menos se espera. Porque o teu amor não conhece fronteiras, e tua cura alcança até o mais esquecido. Ó Espírito Santo, te agradecemos por este momento de profunda conexão, onde cada palavra foi semeada com fé e esperança. Sabemos que o Senhor ouve não apenas o que dizemos, mas também os clamores silenciosos da alma. Que esta oração alcance todos os corações que a receberam, que cada vida seja tocada de maneira única e verdadeira. Que onde houver dor, surja alívio. Onde houver medo, venha a paz. Onde houver fraqueza, que a tua força se manifeste. E que o teu amor seja a presença constante nos dias bons e nos difíceis. Não cessaremos de buscar tua presença, pois nela encontramos o nosso verdadeiro refúgio. Agora, Senhor, que cada palavra aqui proclamada continue ecoando dentro de nós, como chama que aquece e luz que guia. Que os frutos desta oração sejam visíveis no corpo, na mente e no espírito de cada pessoa que se abriu para te escutar. Que a tua cura seja contínua, profunda e completa, transformando realidades, restaurando histórias, reconstruindo vidas. Que mesmo após o fim desta oração, a comunhão contigo permaneça viva. A cada novo dia, que possamos voltar a ti com o coração agradecido e confiante, certos de que nunca estamos sozinhos, pois tu caminhas conosco. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.